Ah, de novo? Ah, é porque eu vou conhecendo ela aos poucos, né? Preguiçosa ela não é. Mordida? Melancolia? Pô, mas melancolia vai ser a depressiva, né? Gotas de chuva. Quem que falava de chuva? Ela falou de sol. Será que se eu colocar gotas de chuva vai ir pra elas? Pra ela, quer dizer? Porque ela tinha falado sobre sol antes. Gotas de chuva. Ah, não, tá. Foi pra certa. Eu acho que... Eu vou tentar ir na Sayori agora. Não, vou tentar as duas. Mas, não sei. A Yuri tá me estressando um pouco agora. Vou tentar a Sayori. Lágrimas. Acho que vai ser ela. Namorado. Despedaçar. Eu vou tentar a Sayori. Mas, não, eu queria as duas, na verdade. Porque dá pra agradar as duas, né, pelo que eu vi. Essa outra aqui, ela só não gostou porque a porcentagem dela ficou muito baixa. Eu acho que eu só escolhi ela 2 vezes. Dá pra eu equilibrar. Escuridão. Oh, calma lá. Pôr do sol é ela também. Massacre. Massacre. Yuri. Ansiedade. Interminável. Pô, quero muito ver quem diabos é papai. Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser. Quem mais seria? Miséria. Cuidado com Gustavo Henrique Lopes de Oliveira. Terei cuidado. Obrigado pelo aviso. Agonizante. Cobiçar. Cobiçar eu acho legal. Eu acho que vai... Ah, não. Cobiçar vai ser a rosa, né? Não. Cobiçar vai ser a rosa. Eu acho. Pô, mas assobio? Ah, sei lá, cobiçar. Tá, cobiçar foi ela. Meias. Laço, filosofia. Resplandecente, incontrolável. Depressão. Eu vou fazer o que eu disse. Eu vou equilibrar. A depressão já sei que é ela. Que ódio. Porque ela fala depressão e começa a pular, me quebra. Cativeiro. Pô, a saúde mental delas duas é uma pior que a outra, né? É competição pra ver quem tem a saúde mental pior. E eu não lembro quem era a Carmesim, mas eu acho que era ela. Vou tacar um pouco pra outra aqui. Não, eu acho que é um pouco pesado, né? Chorar. Eu ia apertar naquela dali, mas achei meio pesado. Paz. Universo. Desprezo. Desprezo? Por que despreza ela? Cuidado com Raul Basílio Benedito Fernandes. Pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Gustavo Henrique Lopes e Raul Basílio Benedito Fernandes, né? Tá bom, tá bom. Vou colocar umas plaquinhas aqui na rua de casa. Cachoeira? Eu não lembro se eu cheguei a colocar cachoeira. Nublado. Desajeitado. Ih! Eu pensei que desajeitado fosse pra Yuri. Mas... dessa vez eu acho que foi mais pro lado da Sayori. Eles são perigosos? Terei cuidado. A partir de hoje...
Vou sair com chinelo na mão na rua, caso eu encontre o Raul e o Gustavo. Outro dia se passa e já é hora da reunião do clube. Eu tenho ficado mais confortável aqui com o passar dos dias. Entrando na sala do clube, a cena comum me cumprimenta. Oi, Nebel. E aí, Sayori? Parece que você tá de bom humor hoje. Eu só não estou acostumada com você no clube. Entendi. É algo muito simples pra te deixar tão feliz assim. Não, ué, mas eles vão fazer poema todo dia? Agora que eu parei pra pensar. Eu pensei que fosse só no início. Mas com você as coisas são sempre simples, né? Falando nisso, tô com fome. Quer comprar um lanchinho comigo? Não, obrigada. Ué, você não tá agindo normalmente. Tem uns motivos. Por que não damos uma olhada na sua carteira, Saori? Pra que isso, do nada? Não sei, pra falar a verdade. Só queria dar uma olhada nela. Sayori pega a bolsa de moedas dela nervosamente. Ela se atrapalha um pouco, mas consegue abrir. Ela vira a bolsa de cabeça pra baixo e deixa o que estava dentro cair na mesa. Apenas 2 moedinhas caem. Nossa, meio desconfortável isso, não? O nosso querido protagonista aqui ter falado pra ela fazer isso? Virar a carteira? Sei lá, acho meio nada a ver. Tipo, se ele conhece ela e ele percebeu que ela provavelmente estava sem dinheiro, não seria melhor só ele não tocar no assunto? Pelo menos é o que eu faria, né? Eu sabia. Seus truques não funcionam comigo, Saori. Que injusto. Como você sabia? Simples. Se você já tivesse dinheiro suficiente, você teria comprado um lanche antes de vir pra sala do clube. Então, ou você não está com fome e queria uma desculpa pra poder dar um passeio, ou você planejou esquecer de que já gastou todo o seu dinheiro pra que eu te emprestasse o meu. Ah não, ela tá com dinheiro? Mas tem mais uma coisa, você tá sempre com fome. Então só resta uma opção. Não faça eu me sentir culpada. Ah, então ela tá com dinheiro. Tá, tinha entendido errado. Se você se sente culpada, significa que você merece se sentir culpada. Yuri ri. Eu não percebi que ela tava me ouvindo. Ela tá com a cara enterrada em um livro, como sempre. Eu não tava ouvindo nem nada. Foi só uma coisa no meu livro. Yuri, diz pro Nebel me emprestar dinheiro. Não me envolva nisso, Sayori. Além do mais, você só deveria comprar o que consegue pagar. E francamente, depois desse truquezinho, seu sofrimento é uma retribuição justa. Eu não quis dizer aquilo. Eu me foquei demais no meu livro. Eu gosto de quando você fala o que realmente pensa, Yuri. Não acontece muito, mas é um lado divertido seu. Isso... Não acredito que isso seja o que você realmente pensa de mim. Mas você tá certa. Fiz algo ruim e agora vou ter que aceitar a revolução. Revolução? Ah, revolução, tá, faz sentido. Retribuição. Isso. Vou falar revolução? Mesmo assim, vindo de você, Sayori, deve ter um diabinho dentro de todos nós, né? Não deixa ela te enganar. A Sayori sabe exatamente o que ela tá fazendo. Afinal, ela disse pra vocês que ia me trazer pro clube antes de falar comigo. Mas você não teria vindo se não fosse pelos bolinhos. Então eu tive que conversar com a Natsuki e fazê-los. Qual é? Me dá mais crédito que isso, Sayori. Juntar pão do nada? Do nada, algo bate na cara da Sayori e cai na mesa. O que foi? Um biscoito? E é mesmo um biscoito enorme, embrulhado com plástico. Sayori olha ao redor. Seria isso um milagre? Deve ser porque eu paguei minha restituição. Retribuição. Não, mas... Na verdade, quase funcionou dessa vez. Eu ia dar o biscoito pra você normalmente, mas aí eu ouvi você falar sobre os meus biscoitos. Valeu a pena ver sua reação. Muito obrigada, tô tão feliz. Sayori abraça o biscoito. Meu Deus, come logo. Sayori rapidamente rasga o embrulho e dá uma mordida. Sayori coloca as mãos dela sobre a boca. Mordi minha língua.
quantas emoções diferentes por causa de um simples biscoito. Natsuki dá uma mordida no próprio biscoito. O seu parece gostoso também, Natsuki. Me dá um pedaço. Meu Deus, eu já te dei um biscoito. Mas o seu é de chocolate. Claro, por que você acha que eu te dei esse aí? Tá bom. De qualquer forma, tô muito feliz por você ter me dado esse. Sayori fica de pé e vai pra trás de Natsuki, abraçando-a logo depois. Tá bom, já chega. Enquanto segura o biscoito, a Natsuki se levanta pra tirar a Sayori de perto dela. Sayori, de repente, se inclina e dá uma mordida no biscoito da Natsuki. Não acredito que você fez isso. De boca cheia, Sayori corre para um local seguro. Yuri e eu também rimos. Meu Deus, você é tão infantil às vezes. Mônica, fala pra Sayori que... Natsuki olha ao redor. Mônica não está na sala do clube. Cadê a Mônica? Boa pergunta. Ela avisou pra algum de vocês que chegaria atrasada hoje? Pra mim, não. Ela não disse nada pra mim também. Que estranho. E foi atropelada no caminho da escola. Tomara que ela esteja bem. Claro que ela tá bem. Provavelmente só tinha algum compromisso hoje. Até porque ela é bem popular. É? Será que ela tem um... Não me surpreenderia. Ela provavelmente é mais atraente que todas nós juntas. Verdade. Como é que é? De repente, a porta se abre. Desculpa, mil desculpas. Aí está você. Eu não queria me atrasar. Espero que vocês não tenham ficado preocupados. Hã? A Mônica prefere ficar no clube do que com o namorado? Você é tão dedicada ao clube? Namorado? Do que você tá falando? Mônica olha curiosamente pra mim. Ah, esquece. Afinal, o que fez você demorar tanto? Bem, meu último tempo de hoje foi na sala de estudos. Pra ser sincera, eu meio que perdi a noção do tempo. Isso não faz sentido, sabe? Você teria ouvido o sinal, pelo menos. Eu devo não ter ouvido, já que eu estava praticando piano. Piano? Eu não sabia que você tocava música também, Mônica. Na verdade, eu não toco. Tipo, eu recém comecei. Eu sempre quis aprender a tocar piano. Que legal. Toca alguma coisa pra nós, Mônica. Mônica olha pra mim. Talvez quando eu ficar um pouco melhor eu toque. Parece legal. Também acho que seria legal. É mesmo? Nesse caso, não vou te decepcionar, né, Bel? Mônica sorri gentilmente. Eu não quis colocar pressão nem nada. Não se preocupe. Eu estive praticando bastante recentemente. Eu adoraria tocar pra você... O quê? Peraí. Eu adoraria tocar pra vocês quando eu estiver pronta. Meu olho tá ardendo. Entendo. Boa sorte, então. Obrigada. Então, eu não perdi nada, né? Na verdade, não. Preferi não falar da façanha da Sayori. Tenho certeza de que a Natsuki vai acabar reclamando disso pra ela. Parece que todos já se acalmaram. A Sayori, não sei como, mas já conseguiu terminar de comer o biscoito. Yuri voltou a ler o livro dela e a Natsuki se escondeu em algum lugar do armário. Ei, Yuri. Hã? Logo eu percebo que ela tá lendo um livro diferente do que estávamos lendo juntos. Desculpa, eu não quis atrapalhar. Não. Eu tava te esperando. Sendo assim, por que não vamos em frente e começamos a ler? Sim, vamos. Na verdade, eu quero fazer um pedido. Você liga se eu fizer chá antes? Não, tudo bem. Pô, essa garota só faz chá. Muito obrigada. Se tem algo que pode deixar minha leitura melhor ainda, essa coisa é uma boa xícara de chá. Toma chá todo dia. E é claro, a sua presença também. Ela se levanta e vai até o armário. Eu a sigo e observo enquanto ela pega uma pequena jarra do armário, daqueles com filtro dentro. Pode segurar isso um pouco? Ela me entrega um jarro de água e pega uma chaleira elétrica. Eu vou ligar a chaleira na tomada da mesa do professor. Então nós vamos buscar a água. Ela passa por mim e coloca a chaleira na mesa. Eu apenas observo.
Para minha surpresa, o modo que ela se move contrasta bastante com seu jeito de falar. Especialmente por causa de suas pernas compridas, a Yuri parece elegante e metódica. Ah, ela é alta? Maneiro. Tá bem, pode me passar o jarro? Obrigada, eu já volto. Acho que eu vou junto. Por que não? Então vamos juntos? Sim. Onde vão vocês dois? Nós estamos... A Yuri estava fazendo chá, então. De repente, eu percebo quão estranho explicar isso pra Mônica. Nós só estávamos indo encher o jarro com água. Ah, tudo bem. Desculpa, é só que eu tava um pouco curiosa. Essa é uma tarefa pra uma pessoa só, não é? É que... Mônica, vá cuidar da sua própria vida por pelo menos uma vez. Nossa, tem hora que a Yuri, ela dá umas patadas, né? Ou vai me dizer que tem algo de errado em tentar ajudar a envolver o Nebel nas atividades do clube. É, tem hora que ela... tá maluco. Hein? Tô pasmo. Eu acho que não há nada de errado nisso. Então vamos lá, Nebel. Yuri sai da sala rapidamente e eu vou logo em seguida. Assim que chegamos ao corredor, ela coloca a testa contra a parede. Eu falei sem pensar. Como eu pude dizer algo assim? Yuri, foi só algo a ver com o jeito com que ela disse aquilo. Fez eu me sentir tão irritada. O que há de errado comigo? Não, Yuri, acho que você fez a coisa certa. Só foi inesperado, mas... também não é certo da parte da Mônica julgar as pessoas daquele jeito. Nebel? Porque mesmo quando eu faço coisas ruins, você é tão gentil comigo. Porque sim. Nada que você faz é tão ruim quanto você faz parecer na sua cabeça. Ninguém é perfeito. Nós temos emoções e nem sempre conseguimos escondê-las. Mas você sempre amplifica as coisas na sua cabeça. A sua mente faz de uma simples garoa uma tempestade. Você não iria me odiar por fazer algo tão terrível assim? Por que eu iria te odiar? Não posso odiar alguém por ter emoções. Que tipo de amigo faria isso? Amigo, você diz? Ela levanta a cabeça. Nebel, eu realmente gosto de ser sua amiga. Obrigada, Yuri. Eu gosto de ser seu amigo também. É meio estranho falar algo assim, mas eu tô fazendo o melhor que posso para ajudar a Yuri a se sentir melhor. Enfim. Vamos? Vamos. Nós vamos até o bebedouro mais próximo. Voltamos para a sala assim que enchemos o jarro com água. Nebel, você gosta de chá de oolong? Sei lá o que é chá de oolong. Ah, sim. Pode ser qualquer coisa pra mim. O que é chá de oolong? Tá bem, então. Ela configura a tempestade da... Tempestade? Ela configura a temperatura da chaleira para 90 graus. Agora é hora de pegar o bule de chá. Você leva esse negócio de fazer chá bem a sério, não? Claro, eu não deveria fazer nada menos quando estou fazendo chá para outras pessoas, mesmo que não seja uma profissional em chás nem nada. Aham. Nesse caso, você vai ficar ainda mais impressionado. Talvez eu vá mesmo. Ela pega o bule e começa a medir as folhas de chá. Pra minha surpresa, ela começa a cantarolar sozinha. Eu vou deixar pra passar sozinho, mas vou ver de quanto tempo passa, né? Parece que você tá de bom humor. É mesmo? Eu tava tentando deixar aparente. E você notou. Demora um pouco. Eu tava pensando e decidi que vou tentar me expressar um pouco melhor. E acabou que não é tão difícil quanto eu pensava. Isso é quando é você quem tá por perto. Ah, isso é ótimo, Yuri. Só não se force demais. Você tá sempre se preocupando comigo, Nebel. É muito bondoso da sua parte. Bem, ela não tava brincando. Eu não sei nem se eu aguento isso. Eu observo enquanto Yuri serve uma xícara de chá pra nós dois. Nebel, quero te pedir uma coisa. Se importa se sentarmos no chão hoje? Hã? Por quê? É melhor para as minhas costas. Eu prefiro ler com as minhas costas contra a parede do que ter que ficar me contorcendo na minha carteira. Eu não tinha percebido, desculpa. Tudo bem. É que eu tenho dores nas costas com uma certa frequência, então faço o máximo possível para evitar essas dores. É mesmo? Me pergunto por que será. Deve ser por causa dos meus... dos seus costumes de manter uma postura inadequada? Sempre com as costas curvadas enquanto lê? Sim,
Eu mantenho uma postura horrível enquanto leio. Por isso que nós deveríamos nos sentar no chão. Ele é meio lerdinho, né? O protagonista. Por mim, tudo bem. Eu já vou pegar o livro. Eu tiro o livro da minha mochila. Eu trouxe alguns chocolates também. É um saco de chocolatinhos que eu consegui esconder do radar de doces da Sayuri. Vou pegar, já combina com chá. Chocolate combina com chá. Nós nos sentamos com as costas contra a parede e as xícaras aos nossos lados. Como se estivéssemos sincronizados, retomamos a mesma posição da última vez, cada um segurando metade do livro. Porém, dessa vez, nossos corpos estão ainda mais próximos do que antes. Não estou conseguindo ler direito. Ela se aproxima ainda mais, agora nossos ombros estão se tocando. Como eu vou me concentrar em ler assim? A Yuri sempre foi meio fofa, mas quando ela tá um pouco mais distraída, eu quase não aguento. A sua xícara... Ela me entrega minha xícara. Fica ainda mais difícil de me focar agora que estou segurando o livro em uma mão e a xícara na outra. Por que agora eu tenho que cuidar pra não tocar nos... Como é que é? Que agora eu tenho que cuidar pra não tocar nos peitos dela por acidente. Enquanto isso, ela não se tocou de nada. Ela tá concentrada em fazer sua leitura. Imagino que pra ela, o mundo ao seu redor se esvaiu. Com toda a minha força de vontade, eu tento me focar na leitura. Finalmente, depois de alguns minutos, eu consigo me acalmar. Coloco a xícara entre as minhas pernas e tento abrir a embalagem dos chocolates. Desculpa, eu solto o livro por um momento para poder abrir a embalagem. Pode pegar quantos quiser. Ah, é que... Deixa quieto, eu não vou querer. Tem certeza? É que, se eu pegar, minhas mãos podem deixar marcas no livro. Ah, tem razão. Não pensei nessa possibilidade. Oi... Guiwino? É assim que fala seu nome? Acho que é. Tudo bem? Guiwino? Diferente. Não pensei nessa possibilidade. Foi mal. Sem problemas. Pode deixar que eu seguro o livro. Tem certeza? Claro. Ela abre o livro com ambas as mãos. Ah! Tudo bem. Entendo. No hablo, pero entiendo. Ela abre o livro com ambas as mãos. Ela segura de um jeito que consigo ler sem problemas. Mas como resultado, o braço esquerdo dela tá praticamente sobre a minha perna. Bem, nesse caso, ela já se voltou totalmente para a leitura de novo. Eu pego um chocolate e como. Eu ofereço para Yuri. Ela sequer tira os olhos do livro e simplesmente abre seus lábios, como se a situação fosse algo totalmente natural. O que quer dizer que não posso parar aqui? Com cuidado, eu coloco o chocolate na boca dela. Logo em seguida, ela fecha seus lábios. Hein? De repente, a expressão dela fica nula. Ela me olha como se precisasse confirmar o que acabou de acontecer. Nebel, desculpa. Acho que eu não deveria ter feito isso. Ah, não, bem. Você só estava tentando me ajudar. É algo que amigos fazem, não? Não, não bem nesse contexto, mas... foi isso mesmo. Sim, então não precisa parar nem nada. Então tá bem. A situação ficou bastante tensa. Ela tenta voltar a ler o livro, mas é perceptível que ela não consegue focar somente pela sua expressão. Meu coração tá batendo com força. Meio sem jeito, eu pego outro chocolate, mas dessa vez nossos olhos se encontram. Como foi que a situação acabou assim? Ela não tira os olhos de mim. Percebo que seu peito sobe e desce conforme o ritmo da respiração dela.
Eu levanto meu braço. Assim como antes, ela abre os lábios. Mas é diferente dessa vez. Eu coloco chocolate na boca dela e sinto sua respiração quente pelos meus dedos. Tá bem, pessoal. Yuri dá um pulo. É hora de compartilharmos nossos poemas. Nebel, você ajuda a Yuri a guardar as coisas do chá? Sim, claro. Obrigada. O encanto se quebra de repente. Eu vou guardar as xícaras. Tá bem. Ela junta as xícaras do chão. Eu pego o pacote de chocolates. No final, guardamos tudo sem nem falar mais uma única palavra. Eu acho que isso é algo que nenhum de nós dois vai ter a coragem de mencionar no futuro. Mostrar meu poema pra Yuri. Vamos ver o que você escreveu pra hoje. A Yuri olha para o poema com uma expressão de surpresa em seu rosto. Você gostou? Nebel, esse aqui pode ter ficado melhor do que o de ontem. Como você conseguiu aprender isso tão rápido? Logo ontem, eu tava lhe dizendo sobre técnicas que valem a pena serem praticadas. Deve ser por isso. Você me deu uma boa explicação. Eu realmente queria tentar usar mais abstrações. A Yuri visivelmente engole saliva de nervosa. Até suas mãos estão suando. Eu não estou acostumada com isso. Acostumada com o quê? Eu não sei. Tá tudo bem, fique à vontade. A Yuri respira e organiza... A Yuri respira fundo e organiza seus pensamentos. Eu sei que a Yuri gosta de pensar antes de falar, então ofereça essa paciência pra ela. Ser apreciada dessa forma, eu acho. Isso provavelmente soou muito estranho, mas ver alguém motivado pela minha escrita me deixa muito, muito feliz. Tá dizendo que você nunca compartilhou seus poemas com ninguém antes? Yuri acena positivamente com a cabeça. Sério? Não acredito. Eu realmente só escrevo pra mim mesma. Além disso, as pessoas iriam rir de mim. Você realmente pensa assim? De novo, a Yuri acena. Até com suas amigas mais próximas? A Yuri não responde a minha pergunta. Eu fico pensando por quê. Enfim, você quer compartilhar o poema que você escreveu pra hoje? Sim, eu quero. Se for com você... O guaxinim. Aconteceu na calada da noite, enquanto eu cortava pão para um lanchinho secreto. Os barulhos de um guaxinim do lado de fora da minha janela chamaram a minha atenção. Acredito eu que esta foi a primeira vez em que me dei conta de minhas... Vixe, essa letra dela. Acredito eu que esta foi a primeira vez em que me dei conta de minhas estranhas tendências de um ser humano anormal. Eu dei um pedaço de pão para o guaxinim. Meu subconsciente completamente ciente das consequências. Completamente ciente de que o guaxinim que aqui for alimentado sempre voltará para pedir mais. A sedutora beleza da minha face era o sintoma. O pão, a minha faminta curiosidade. O guaxinim, uma necessidade. A lua, agora em sua fase cheia, reflete tanta luz a mais na lâmina da minha face. Da minha faca? A lua, agora em sua fase cheia, reflete tanta luz a mais na lâmina da minha faca. Essa mesma luz é a luz que os olhos do meu amigo guaxinim refletem. Eu corto uma fatia do fresco e macio pão. O guaxinim se hesita. Ou talvez eu esteja meramente projetando minhas emoções no recém-satisfeito animal. O guaxinim agora começou a me seguir. Pode-se dizer que nós nos acostumamos um com o outro. Cada vez o guaxinim fica faminto com mais frequência, então o meu pão sempre vem a calhar. Toda vez que eu empunho minha faca, o guaxinim me demonstra seu hesitamento. O sangue ferve. Um clássico caso de condicionamento pavloviano? Pavloviano, é isso? Não, pavloviano. O sangue ferve. Um clássico caso de condicionamento pavloviano. Eu corto o pão e me alimento novamente. Eu gostei desse dela. Tá melhor do que o primeiro. O primeiro que ela fez. Eu fui um pouco mais ousada nesse poema do que no de ontem. Ficou melhor. Consegui perceber isso. Ele tá muito mais metafórico. Eu não sei se é minha culpa, mas não consigo começar a imaginar sobre o que esse poema fala.
Isso mesmo. É um poema mais próximo do meu estilo de escrita preferido. Usar um poema como uma tela de pintura para expressar o imaginário vívido e transmitir emoções através dela. Sim, se eu atribuir tal valor a isso, então eu não consigo nem descobrir o que é seu significado. Bem, eu acho que é algo que pessoas diferentes conseguem relacionar com suas próprias maneiras. Eu queria expressar como me sinto ao ficar contente com os meus gostos incomuns. Esses são o tipo de coisa que normalmente sou forçada a guardar segredo. Então, algumas vezes eu gosto de escrever sobre eles. Por que você guarda eles com você mesma? Porque eles são estranhos e as pessoas iriam fazer piadas comigo. Você não tem nada assim, né, Bel? Bem, eu acho que tenho. Acho que todo mundo tem algo assim. O melhor que podemos fazer é respeitar um ao outro e nossas individualidades. Mesmo que seja difícil às vezes e alguma coisa nos deixe desconfortáveis. Além do mais, se eu não tivesse aprendido a aceitar minha esquisitice, eu provavelmente iria me odiar. Eu talvez esteja desabafando um pouco agora, mas fico feliz por você ser um bom ouvinte. Você é bom em muitas coisas. Escrever, escutar. Não tem muitas pessoas assim como você, né, Bel? Talvez eu tenha exagerado um pouco. É que simplesmente... Talvez você tenha exagerado um pouco. É que simplesmente é o que eu sinto. Nunca pensei que me sentiria tão confortável em compartilhar meus poemas, mas agora quase sinto que estou esperando por isso. Simplesmente é uma boa sensação e tenho que agradecer você por isso. Não, não é nada, sério. Yuri sorri sinceramente pra mim. Por um momento, a sua timidez parece desaparecer. Sayori. Meu Deus do céu! Esse aqui tá muito bom, né, Bel? Hein? Especialmente depois do poema de ontem. Algumas vezes você é honesta demais, Sayori. Não, mas é sério. Eu quero colocá-lo na parede do meu quarto, posso? Sayori, você realmente está exagerando. Eu queria poder ver os poemas do protagonista também. Eu não sou um bom escritor. Honestamente, não tenho ideia do que eu tô fazendo. Bem, deve ser por isso. Porque eu também não tenho ideia do que eu gosto. Meu Deus. Tenho certeza que a opinião da Yuri tem que ser um pouco mais construtiva do que isso. Talvez até da Natsuki. Você tem certeza de que você gostou do texto só por causa que eu escrevi ele? Bem, tenho certeza de que é um pouco disso também. Sayori Miha? Eu gosto dela também. Acho que consigo entender você melhor do que um monte de gente, sabia? Então, quando eu leio seu poema, não é só um poema, é um poema do Nebel. Isso faz com que ele seja extremamente especial, como se eu pudesse sentir seus sentimentos nele. A Sayori abraça o papel em seu peito. Você é tão estranha, Sayori. Bem, não que eu seja muito boa em reconhecer se os poemas estão bons ou ruins. Mas é por isso que eu sigo meu coração. Se ele me faz sentir coisas, então o poema deve ser bom. Não tenho certeza de como isso funciona exatamente. E, de novo, acho que transmitir sentimentos é uma parte muito importante de tudo isso. É, talvez. Honestamente, não sei de que tipo de escrita você gosta em primeiro lugar. Sim, eu também não. Por que você não tenta me ajudar um pouco com isso? Eu gosto da Sayori. Também, eu gosto bastante dela. E da... Eu esqueci o nome dela. E da Yuri. Yuri e Sayori. Você quer escrever algo pra mim? Isso é tão fofo. Ah, claro. Mas você sempre está pensando nos outros. Você precisa se preocupar consigo mesmo de vez em quando. Senão você vai acabar se magoando alguma hora. Bem, eu não entendo muito o que você quer dizer, mas vou tentar lembrar disso.
bem, tanto faz. Enfim, vamos ver. Acho que eu gosto de poemas felizes. Espera, algumas vezes eu também gosto de poemas tristes. Algumas vezes eu gosto um pouco de cada. Tem uma palavra pra isso, não é? Qual é a palavra que estou procurando? Agridoce. Sim, gosto de coisas que são alegres e coisas que são tristes. Tristes. Alegres e tristes? Não consigo ver você gostar de algo triste, Sayori. Pô? Na real, pelo jogo de palavras que a gente faz com elas ali, eu acho ela mais triste do que feliz. Me parece muito que ela mascara os sentimentos dela. Eu gosto mais das alegres. Mas algumas vezes, quando você está com uma nuvem negra em sua cabeça, um poema triste pode dar um abraço na nuvem negra e fazer um arco-íris alegre. Sayori, isso é inesperadamente poético. Isso é? Talvez eu esteja melhorando em expressar meus sentimentos. Obrigada, Nebel. Eu deveria escrever sobre isso, então. Você pode ler meu poema agora, está bem? Garrafas. Eu abro meu couro cabeludo como uma tampa de um pote de biscoitos. É o lugar secreto onde deixo todos os meus sonhos. Pequenas bolas de raio de sol, todas emaranhadas com um monte de gatinhos. Eu chego adentro com meu dedão indicador para puxar uma para fora. Um para fora. É quentinho e formigante, mas não há tempo a perder. Eu coloco em... Nossa, agora eu percebi que a letra dela é parecida com a minha. Eu coloco em uma garrafa para deixá-lo seguro. E eu coloco a garrafa na prateleira com todas as outras garrafas. Pensamentos felizes, felizes, felizes em garrafas, todas ordenadas. Minha coleção me faz muitos amigos. Cada garrafa, um brilho estelar para fazer reparos. Às vezes meu amigo se sente de um certo jeito. E lá vai a garrafa para o dia salvar. Noite após noite, mais sonhos. Amigo após amigo, mais garrafas. Fundo e mais fundo meus dedos vão, como explorar uma caverna escura, descobrindo os segredos escondidos em cada canto, cavando e cavando, raspando e raspando. Eu assopro a poeira das minhas tampas de garrafa. Não parece que o tempo passou. Minha prateleira vazia podia ter mais algumas. Meus amigos olham pela porta da frente trancada. Finalmente, tudo feito. Eu abro e de dentro vem meus amigos. Eles entram bem depressa. Eles querem tanto assim minhas garrafas. Eu freneticamente as puxo da prateleira, uma atrás da outra, dando-as para cada um dos meus amigos, cada uma das garrafas. Mas toda vez que solto uma, se destroça contra o piso, em frente aos meus pés. Pensamentos felizes, felizes, felizes em pedaço, por todo o chão. Era para eles serem meus amigos que não estão sorrindo, estão todos gritando, implorando alguma coisa. Mas tudo que eu ouço é eco, 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 eco e eco, dentro da minha cabeça. Tá, agora eu gostei mais do dela. Eu tô fazendo rank, né? Por enquanto tá o dela e o do Guaxinim, em segundo. Não no total, né? No geral, que eu digo. Não no geral, dessa segunda parte. Que eu também gostei bastante do da Yuri, do Guaxinim. Sayori, você realmente escreveu isso? Claro que escrevi. Eu não te disse ontem que ia escrever o melhor poema de todos? É, mas quero dizer, não esperava algo assim vindo de você. A Mônica me ensinou muita coisa e ultimamente estive bem mais próximo dos meus sentimentos. Eu percebi isso. É quase meio que assustador. Assustador? Bem, não exatamente. Talvez seja porque tô tão acostumada em ver você animada. Não se preocupe com isso. Tô pensando demais sobre esse assunto. A questão é que ele ficou bom, então você deveria ter orgulho disso. Ah, obrigada. Sinto como se eu fosse feita para me expressar dessa maneira. Isso até me ajuda a entender meus próprios sentimentos um pouco melhor. Escrever é como se fosse algo mágico. Você ficou bem apaixonada por isso, né? Espero que você continue assim. Sim, escrever é a melhor coisa que tem. Eu vou ficar escrevendo até que eu morra. Não se precipite tanto. Sayori sempre teve um hábito de ficar obsessiva com algumas coisas e depois de largar a mesma menos de uma semana depois. Será que isso é mais uma daquelas coisas de momento? Mas ver a paixão em seus olhos faz com que seja difícil eu ser pessimista. Mônica? Olá de novo, Nebel. Como vai sua escrita? Tudo certo, eu acho.
Eu aceito isso, então. Desde que não esteja indo mal. Eu tô feliz que você esteja se empenhando. Talvez em breve você crie uma obra de arte. Eu não contraria com isso. Ah, eu não contaria com isso, não contrária. Nunca se sabe. Quer compartilhar o poema que você escreveu pra hoje? Claro, lá vai. Eu dou meu poema pra Mônica. Tudo bem, esse aqui é bom. Parece que você não só está ficando mais confortável com seu estilo, mas as abstrações estão melhores do que da última vez que eu li. Apenas imaginando, você está se inspirando no estilo de escrita da Yuri? Acho que sim. Você não pode negar que ela é talentosa. Sim, totalmente. Acho que seus poemas são os mais românticos. Essa é a melhor maneira de descrever. Ela é uma pessoa totalmente diferente quando ela pega uma caneta. Eu percebi isso também. Ou quando ela tá falando sobre literatura. É como se acendesse uma luz dentro dela. Infelizmente, é difícil ter uma conversa particular com ela. Acredite, eu já tentei. Quem sabe o que se passa na cabeça dela? Espero que você não me entenda errado. Não, claro que não. Apenas quis dizer que eu gostaria que ela não ficasse tão na dela. Mas mesmo assim, defendendo ela sim, você deve estar interessado nela. Você confundiu totalmente as coisas. Calma, só tô brincando. Além disso, eu tenho quase toda certeza de que ela já tem um namorado. Espera, sério? Sim, um namorado de ficção, sei lá. A Mônica meio que sussurra essa última parte pra mim. Isso é só um pressentimento, mas... Bem, não que tenha nada de errado com isso. Bem, eu sei... Eu só tava falando. Mas enfim, você quer ler meu poema agora? Gostei do jeito que esse ficou, então espero que goste também. Me salve. As cores, elas não param. Brilhantes, lindas cores. Reluzindo, expandindo, perfurando. Vermelho, verde, azul. Uma eterna cacofônia de insignificante barulho. O barulho, ele não para. Violetas, irritantes ondas. Chiando, guinchando, perfurando. Seno, cosseno, tangente. Como tocar um quadro negro em um toca-discos. Como tocar vinil em uma borda de pizza. Um eterno. Poema de insignificante. Calma, deixa eu ler isso de novo. Li tudo errado também, né? Me salve. As cores, elas não param. Brilhantes, lindas cores reluzindo. Expandindo, perfurando. Vermelho, verde, azul. Uma eterna cacofônia. Cacofonia. Não sei, eu não conheço a palavra, foi mal. De insignificante barulho. O barulho, ele não para. Violetas, irritantes ondas. Chiando, guinchando, perfurando. Seno, cosseno, tangente. Como tocar um quadro negro em um toca-discos. Como tocar vinil em uma borda de pizza. Um eterno poema de insignificante. Me carregue. Me parece... Não sei se eu entendi bem, né? O dela eu não entendi muito dessa vez. Mas me parece... Não ela, mas as escritas dela é como se fosse uma pessoa perturbada. Eu diria que perturbada e... Perturbada... Pera, eu quero... Tô pensando em outra palavra que possa descrever o que eu entendi. É perturbada e desesperançosa. Está mais abstrato ainda do que seu último, né? Acho que esse é o estilo que escrevo. Me desculpa se você não gosta. Não, eu nunca disse isso. É só um tipo de coisa que eu realmente nunca vi antes, eu acho. Eu meio que gosto de brincar com meu espaço no papel. Escolher onde e como preencher esse espaço com palavras pode mudar totalmente o sentimento do poema. É quase como se fosse mágica. A maneira que eu escrevo, as linhas bem curtas faz parecer que elas estão tentando falar no meio de um ruído. Entendo. Ainda é difícil para eu dizer sobre o que elas são. Algumas vezes, perguntar sobre o que é um poema não é a pergunta certa.
Um poema pode ser abstrato como uma expressão física ou um sentimento. Ou uma conversa com o leitor. Colocando isso dessa forma, nem todo poema é sobre alguma coisa. Enfim. Hora da dica da escrita da Mônica do dia. Algumas vezes, você irá se encontrar tendo que fazer uma decisão difícil. Quando isso acontecer, não se esqueça de salvar seu jogo. Nunca se sabe quando você pode mudar de ideia. Ou quando algo inesperado pode acontecer. Espera, essa dica é realmente sobre escrita? Do que eu tô falando? Esse é meu conselho de hoje. Obrigado por ouvir. Eu vou até salvar o jogo. Não salvei até agora. Calma aí, Natsuki. Espera aí que daqui a pouco eu te mostro meu poema. Tá maluco? Do nada? Tá salvo. Vou fazer até 2. Tá salvo? Tá salvou, né? Natsuki. Bem, posso admitir que é melhor que o último. É legal ver que você tá se esforçando um pouco. Isso é bom. Mas eu ainda não gostei muito desse. Tá tentando demais parecer sério. O que você quer dizer com isso? Poemas não precisam ser todos profundos para expressarem algo. Vai parecer que você está forçando ele, ao menos que você não seja ruim nisso. Honestamente, não se preocupe em escrever poemas como esse até que você esteja no nível da Yuri. Natsuki se interrompe de repente. Não me diga que você não tá apenas tentando impressionar a Yuri, está? Do que você tá falando? E abaixa sua voz. Você sabe que a Yuri iria amar esse tipo de angústia. Só porque ela é uma escritora talentosa não significa que... Parece que eu tô encrencado. De alguma forma, eu pisei no calo dela, mesmo que tenha sido sem querer. Eu tô cansada de você. Ah, agora pronto. Natsuki joga o poema que eu dei pra ela em mim. Vai, chata, fala. Fala, chata, pode falar. Pegue o seu poema idiota. Se você escreveu ele pra outra pessoa, simplesmente não mostre ele pra mim. É isso que eu ganho por deixar uma garota mais nova se intrometer em meus assuntos. Ao menos que eu fosse um leitor de mentes, eu estava destinado a ficar em um mundo de dor desde o início. Pelo menos a Natsuki não era a garota que eu estava tentando impressionar para início de conversa. Certo, pessoal. Todos já lemos os poemas uns dos outros, certo? Né? Tem uma coisa especial planejada para hoje. Então, se todos pudessem nos sentar na parte da frente da sala... É sobre o festival? Bom, mais ou menos. Nós temos mesmo que fazer alguma coisa pro festival. Não é como se conseguíssemos fazer algo bom em poucos dias. Nós só vamos pagar mico ao invés de atrair novos membros. Mas é muito chata, cara. Não participa! É só ela não participar do festival. Essa é uma preocupação minha também. Ah, é a outra aí também. Só não participar, ué. Ah, se bem que ela... Aí vai ser o festival com uma pessoa, né? Aí não dá. Uma querer sair é uma coisa, 2, 3 quererem sair... Eu não me saio tão bem em preparações de última hora. Não se preocupem tanto. Nós vamos fazer algo simples, ok? Nós vamos precisar de algumas decorações. A Sayori tá fazendo os cartazes e eu fiz uns panfletos que podemos distribuir no festival. Ok, isso é ótimo, mas... Você ainda não disse o que vamos fazer. Ah, desculpa, eu pensei que vocês já sabiam. Nós vamos fazer uma apresentação. Apresentação? Ei, Mônica. Sim, nós vamos fazer uma apresentação de poesia. Cada um de nós vai escolher um poema para recitar no festival. Mas a parte legal é que vamos deixar qualquer pessoa subir no palco e recitar algum outro poema também. A Sayori está colocando isso nos cartazes se alguém quiser já ir se preparando. Sayori, que estava colorindo um cartaz, levanta ele para podermos ver. Tá de brincadeira, Mônica? Você ainda não começou a colocar os cartazes? Ah, sim, eu já comecei. Você realmente acha que é uma ideia tão ruim assim? Bem, não é uma má ideia. Mas eu não concordei com isso, sabe? Eu me recuso a apresentar na frente de tantas pessoas. Eu concordo com a Natsuki. Eu nunca na minha vida faria algo assim. Só de imaginar, a Yuri treme de medo. Pessoal, não, Sayori. Eu entendo o ponto de vista delas. Não esqueça que a Natsuki e a Yuri não haviam mostrado seus poemas para outras pessoas até poucos dias atrás. É, pior que dá pra entender o lado da Natsuki. E da Yuri também, né, que não quer. Mas a Natsuki falou primeiro, dá pra entender o lado dela.
foi o que a própria Mônica acabou de falar. Há uma semana atrás, ninguém nunca tinha visto os poemas delas. Aí agora elas vão ter que apresentar pra escola toda. Deve ser difícil pra elas recitar poemas em voz alta para um monte de gente. Eu meio que esqueci disso. Então me desculpem. Mas ainda acho que devemos dar nosso melhor. Somos as únicas pessoas responsáveis pelo futuro do clube. Se cada um de nós fizer uma apresentação boa, isso vai motivar outros a fazer o mesmo. E quanto mais pessoas se apresentarem, mais fácil será mostrar o que realmente é literatura. Isso é uma questão de expressar seus sentimentos, ser íntimo com si mesmo, explorar novos horizontes e se divertir. Isso aí. E é por isso que estamos nesse clube. Vocês não querem compartilhar essa experiência com outras pessoas? Inspirá-las a encontrar os mesmos sentimentos que trouxeram vocês ao clube? Eu sei que vocês querem. Eu sei que todas nós queremos. E se a única coisa que precisamos fazer é ficar uns 2 minutinhos recitando o poema, então eu tenho certeza de que vocês conseguem. Natsuki e Yuri permanecem quietas. Sayori parece estar preocupada. Não me resta escolha. Eu concordo. Não acho que seja uma coisa muito difícil de se fazer. A Sayori e a Mônica estão se esforçando muito para conseguir novos membros. O mínimo que podemos fazer é ajudá-las um pouco. Tá, eu concordo. Mas tem que ver o lado das duas também, né? A Yuri, ela tem a timidez dela. E a Natsuki se sente envergonhada, ué. Olha, talvez, mas parece que o argumento da Natsuki acabaram. Ok, tá bom. Acho melhor já acabar com esse problema logo. Obrigada, Natsuki. E você, Yuri? Ela olha desanimada para os rostos cheios de expectativa dos outros membros. Creio que eu não tenho escolha. Você é a melhor, Yuri. Esse clube vai acabar me matando. Ah, céus. Você vai ficar bem, Yuri. Mas enfim, vamos falar sobre o evento principal. Galera, vocês esperam rapidinho aí que eu já volto? Continuar? Vamos falar sobre o evento principal. Quero que cada um de vocês escolha um poema seu. Será que agora vai dar pra ver o poema dele? Vamos treinar lendo para os membros do clube. Sem chances. Isso é muito repentino. Bem, se vocês não conseguem ler para o clube, como acham que vão ler para estranhos? Não se preocupem, eu começo. Talvez facilite um pouco quando for a vez de vocês. Posso ir depois? Claro. Onde eu estava? Mônica vira as páginas do caderno até encontrar o poema que pensou em ler. Em seguida, ela vai para trás do pódio. O título desse poema é Como Elas Voam. Mônica começa a recitar o poema dela. Sua voz, clara e confiante, ecoa pela sala. Além disso, a entonação dela é perfeita. Ela sabe exatamente como aplicar emoção com todos os versos que ela recita, dando vida às palavras. Será que ela já fez isso antes, ou é simplesmente um talento natural dela? Eu olho ao redor. Todas estão com seus olhos grudados na Mônica. Sayori parece estar maravilhada. Yuri está com uma expressão intensa no rosto que eu não consigo compreender. Finalmente, ela termina a leitura. Todos aplaudem. Mônica respira fundo e sorri. Isso foi ótimo, Mônica. Obrigada, eu só queria dar um bom exemplo. Tá pronta, Sayori? Eu serei a próxima. Ah, ela animou agora. Deu bom. A Yuri ficou tão animada do nada. Yuri segura uma folha de papel nas mãos e se levanta. De cabeça baixa, ela rapidamente caminha até o pódio. Ué, a Yuri? Eu pensei que fosse Mônica, depois a Sayori, que a Sayori já tinha falado que iria, e depois a Yuri. E não que a Yuri fosse ultrapassar a Sayori. O poema se chama A Imagem de um Olho Carmesim. Ah, faz sentido. Então por isso que lá no jogo de palavras, né, quando a gente coloca carmesim, vai pra ela. Ela começa a ler o poema com uma voz tremida.
Há pouco tempo atrás, ela havia praticamente se recusado a fazer isso. Por que ela tá se esforçando tanto agora? Depois de ler alguns versos, a voz dela muda. É quase a mesma coisa que acontece quando a Yuri fica focada nos seus livros. As palavras estremecidas transformam-se em sílabas firmes de uma mulher confiante. O poema é cheio de alterações e mudanças na estrutura, que ela enuncia no momento ideal. Isso deve ser uma visão rara dos pensamentos flamejantes que a Yuri esconde na mente dela. De repente, ela acaba. Todos estão chocados. Yuri volta à realidade e olha ao redor, como se estivesse chocado até ela mesma. Cabe a mim resolver essa situação. Sou o primeiro a aplaudir. Todas as garotas juntam-se ao aplauso pouco depois, e damos a Yuri o reconhecimento que ela merece. Não é como se não quiséssemos aplaudi-la, mas o poema nos pegou de surpresa que acabamos esquecendo. Enquanto nós aplaudimos, Yuri segura o poema próximo ao peito e rapidamente volta para o assento dela. Yuri, seu poema estava muito bom. Obrigado por compartilhá-lo. Parece que a Yuri conseguiu. Sou eu agora. Sayori salta da cadeira e caminha alegremente até o pódio. Esse aqui se chama Meu Prado. Desculpa, eu ri. Os maluca. Sayori. Sayori. É mais difícil do que eu pensava. Como vocês conseguiram? Tente pensar que você não está lendo para outras pessoas. Imagine que você está recitando para si mesma, como se estivesse na frente de um espelho, ou nos seus próprios pensamentos. É seu poema, então vai ficar melhor assim. Tá, entendi. Ok, então... Sayori começa a ler. Por algum motivo, a voz dela parece ser perfeita para esse poema. O poema não é completamente alegre como a Sayori é. É sereno, como uma mistura de alegria e tristeza. Se eu estivesse lendo isso, provavelmente não acharia nada de especial. Mas ouvi-lo, vindo da voz da Sayori, dá um novo significado a esse poema. Talvez é por isso que a Sayori diz que gosta dos meus poemas. É como se eu tivesse a oportunidade de saber mais sobre alguém que eu pensei que conhecia completamente. Sayori termina a leitura e nós aplaudimos. Bom trabalho, Sayori. Até o Nebel gostou. Deve ser um bom sinal. O que você quis dizer com isso? Você foi bem, Sayori. A atmosfera desse poema combinou muito contigo. Mas outros poemas talvez não funcionem tão bem se você ler dessa forma. Como assim? Em outras palavras, eu já vi poemas seus que não combinariam com essa leitura gentil. Dependendo do poema que você estiver lendo, pode ser necessário um pouquinho mais de força nas palavras. Ah, eu sei do que você tá falando. E bem, eu tô treinando isso. Mas eu fico com muita vergonha fazendo isso na frente de vocês. Então, na próxima vez, vou te fazer escolher um poema que seja mais desafiador. Coitada. Não temos muito tempo antes do festival, sabe? Ok. Agora, quem é o próximo? Natsuki? É, só falta ela, né? Ah, não, se bem que o... Coisa ainda não foi, né? O protagonista. Não me faz ir antes do Nebel. Não é como se eu pudesse chegar no nível de vocês. É melhor deixar o Nebel abaixar as expectativas de todos antes da minha vez. Nossa, mas ela é muito otária. Ela é muito otária. Natsuki. É melhor acabar com isso logo. Mas não é como se eu tivesse um monte de coisa pra recitar. Vai ter que ser o que eu escrevi hoje. Eu me levanto e vou pro pódio. Todas estão de olho em mim, fazendo-me sentir incrivelmente desconfortável. É real, a Yuri é bem alta, né, comparada às outras. Maneiro isso. Eu recito meu poema. Como eu não sou muito confiante nas minhas habilidades, é difícil botar energia na minha leitura. Mesmo assim,
Elas me aplaudem quando eu termino de ler. Não se preocupe tanto, eu acho que isso não é por falta de habilidade, mas sim por falta de confiança na sua própria escrita. Mas isso vai melhorar com o tempo. Sim, talvez. Tudo bem, então. Só sobrou você, Natsuki. Sim, tô indo. Natsuki se levanta com raiva e caminha até o pódio. O poema se chama... Por que vocês estão olhando pra mim? Porque é você que tá recitando. Enfim, o poema se chama Salto. Natsuki respira fundo. Assim que ela começa a ler, um pouco da atitude desagradável dela desaparece. Embora ela ainda esteja um pouco sem entusiasmo, o poema possui rima e ritmo. É a marca registrada dela, que funciona surpreendentemente bem quando lida em voz alta. É como se as palavras saltassem para cima e para baixo, dando vida ao poema. Natsuki termina a leitura, e todos aplaudem. Ela volta apressadamente para o assento dela. Não foi tão difícil, né? Falar é fácil. É melhor você não me forçar a fazer isso de novo. Bem, você ao menos se sente preparada para recitar um poema para outras pessoas? Ler para outras pessoas vai ser bem mais fácil. Eu não tô nem aí para estranhos. Mas quando é pros meus amigos, eu fico com vergonha. Que surpresa, Natsuki. Acho que comigo aconteceria o contrário. Olha, eu não tenho culpa de ser assim, então, bem, nesse caso, você não vai ter que se preocupar muito com o festival. Dito isso, eu gostaria de agradecer a todos por participarem. Pode ser difícil, mas eu espero que agora vocês tenham uma ideia de como vai ser. Não se esqueçam de escolher um poema e treinar a leitura antes do festival, ok? Eu estarei fazendo os panfletos, então me avisem antecipadamente o que irão recitar. Vou ter que achar outro poema para recitar. Não tem problema, não precisa necessariamente ser um poema seu. Já é uma surpresa agradável ver você se esforçando tanto por causa do clube. Isso me deixa muito feliz. Ah, sim, sem problemas. Certo. Acho que por hoje era só isso. Eu sei que o festival está chegando, mas tentem escrever poemas para amanhã. Tudo tá indo muito bem agora e eu gostaria que isso continuasse. Quanto ao festival, vamos terminar o planejamento amanhã e teremos o fim de semana para as preparações. É nessa segunda. Mal posso esperar. Eu vou conseguir. Certo? Eu me levanto. Não tem jeito de eu encontrar o mesmo entusiasmo que a Mônica e a Sayori têm, mas vou dar o meu melhor para aguentar isso. Se isso for pelo bem do clube. E para impressionar a Mônica? A Mônica? Então vou dar o meu melhor. A Mônica? Pronta pra ir, Sayori? Olha pra vocês dois sempre indo pra casa juntos. É meio fofo, né? Pessoal, não exagerem tanto. Deve ser agradável, eu acho. Bem. Nossa, mó climão, né? Como que eu respondo isso? Tá tudo bem, né, Bel? Não precisa responder. Tanto faz, vamos logo. Mais uma vez, estou voltando pra casa junto com a Saori. Apesar de poucos dias terem passado, muitas coisas já mudaram. Mas hoje, a Sayori tá um pouco mais quieta do que o normal enquanto voltamos pra casa. Ei, Sayori. Desculpa, eu me distraí. Não me surpreende. Eu tava pensando sobre o que falaram anteriormente. Eu gosto de como nós... Digo, Sayori se atrapalha com o que vai falar. Então, digamos que um dia a Yuri pedisse pra ir pra casa com você. Do nada? O que você faria? Que tipo de pergunta é essa? Você tá me colocando numa situação difícil aqui. Ah... Ai, que coisa, hein? Eu preferia não responder isso. Sinceramente. Porque eu iria com a Yuri. Mas eu também continuaria... Eu continuaria indo com a Sayori. Tipo... Não é porque eu iria com a Yuri que eu não iria com a Sayori. Não dá pra ir as duas?
Ou sei lá, intercalava. Ia um dia com uma, outro dia com a outra. Porém... Ah, é paia isso daqui. Eu não queria responder isso. Porque assim, eu gosto mais da Yuri. Então, obviamente eu iria com a Yuri. Só que essa Yuri... Ela não é amiga dele de infância? Tinha falado alguma coisa assim no início, não tinha? Eu não sei se é de infância, mas ela é amiga dele há um tempão. Ela é amiga dele há uma cota. Aí eu falar que eu iria com a Yuri... Pra Sayori vai parecer, sei lá, que eu tô desfazendo dela. Da amizade que ele tem com ela. Não? Pelo menos é o que eu acho, né? Mas é, eu iria com a Yuri. Caraca. Ai, ai. Por que pensar nisso faz meu coração bater tanto? Digo, considerando o quão difícil é pra ela socializar, eu me sentiria mal recusando. Então, ela é tão bonita e inteligente, né? Isso não tem nada a ver com o que eu acabei de falar. Você acabou de confirmar. Meu Deus, não tem motivo pra você ficar pensando em algo que não vai acontecer. Bem, talvez. Mas eu gosto de pensar sobre isso. Calma aí que eu entrei nas configurações sem querer. Daqui a algum tempo você não vai mais precisar de mim, sabe? Do nada? Precisar de você? Sayori. Não consigo entender como você tá visualizando essa situação. Desculpa. Mas todo mundo é diferente. Ninguém no clube vai te substituir. Se é isso que você acha, a conversa acaba, fazendo eu me sentir estranho. Foi meio que culpa dela por me perguntar algo tão estranho. É. Só que eu não posso mentir pra ela. Mas se tem algo que a deixa feliz, eu odiaria tirar isso dela. Por isso que eu disse que não é pra ela ficar pensando nisso. Porém, faltam poucos dias para o festival. Quem sabe o que vai acontecer até lá? Mama. 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 Mama.